Olá, turma, tudo bom? Vamos dar início a mais uma aula, certo? De polígonos, circunferências e simetria. E na aula de hoje, nós vamos ver triângulos, certo? Nós temos aqui a imagem de um triângulo, né? Onde nós temos aqui o vértice A, B e C, certo? São os vértices desse triângulo, ó. Vou botar aqui. Quais são os vértices? A, B e C, certo? Nós vamos ter os lados AB, BC e AC. Certo? Nas séries passadas, nós vimos que o triângulo é um polígono com três lados, não é isso? Então está aqui, ó, o lado AB, BC e AC. E os ângulos internos quais são eles? Alfa, beta e gama, certo? Alfa, beta e gama. E temos também os ângulos externos. Quais são eles? A, B e C. Certo? Então, esses são os elementos de um triângulo, certo, turma? A nível de curiosidade, o triângulo, o formato triangular, né? Ele é muito utilizado na arquitetura e na engenharia pela razão da rigidez que o triângulo tem, certo? Então, o triângulo, diferente dos outros polígonos, ele é bastante rígido. Se a gente pegar um quadrilátero, se a gente pegar um vértice do quadrilátero e a gente mexer, essa figura ela vai se mexer, certo? Ela vai se deslocar. E o triângulo não, ele é bastante rígido, certo? Outra parte importante aqui também do triângulo, ó, é justamente isso aqui, ó. Em um triângulo, a medida de cada lado é sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Por exemplo, se eu tiver aqui um triângulo com os lados 2, 3 e 4, eu posso ter esse triângulo? Posso. Por quê? O lado 2 ele é menor, certo? Do que 3 mais 4. Né? O lado 3 ele é menor do que 4 mais 2. E o lado 4 ele é menor do que 3 mais 2. Tá vendo? Justamente isso aqui, ó. A medida de cada lado é sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Então 3 mais 4, 7. 2 é menor do que 7. 4 mais 2, 6. 3 é menor do que 6. E 3 mais 2, 5. 4 é menor do que 5, certo? Então isso aqui, ó, eu posso formar um triângulo com essas medidas. Diferente das seguintes medidas. Se eu tiver um segmento medindo 6 e outros dois segmentos, cada um valendo 2, eu não fecho um triângulo. Por quê? Se eu pegar aqui o lado 6, ó, ele é menor do que a soma dos outros dois lados? Não. Tá vendo? Então, ó, eu não consigo formar um triângulo com essas medidas. Tá certo? Os triângulos eles podem ser classificados quanto aos lados, certo? E quanto aos ângulos internos.
Então primeiro quanto às classificações, vamos primeiro para as classificações quanto aos lados, certo? Eu vou ter um triângulo equilátero, o que seria um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados com as mesmas medidas, certo? Então, ó, triângulo equilátero, todos os lados iguais. Certo? Temos também o triângulo isósceles. Quais são os triângulos isósceles? São os triângulos que têm pelo menos dois lados iguais. Olha, dois lados iguais. E nós vamos ter também o triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele triângulo que tem todos os lados diferentes, certo? Então, essas são as classificações dos triângulos quanto aos seus lados. Por que quanto aos seus lados? Porque temos também as classificações quanto aos ângulos internos, certo? Então vamos lá. Quanto aos ângulos internos, eu vou começar pelo triângulo retângulo. O que seria o triângulo retângulo? É aquele triângulo em que possui um ângulo reto, certo? Estamos nos referindo aos ângulos internos, certo? Então, o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto. Vocês lembram qual é o ângulo reto? Quanto mede? 90 graus, não é isso? Então, ó, ele tem um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto, certo? Temos o triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo. O que seria o triângulo acutângulo? Que tem todos os ângulos agudos. Olha, todos os ângulos agudos. Lembra dos ângulos agudos? Aqueles ângulos menores do que 90, né? E por fim, nós vamos ter o triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo é aquele triângulo que tem um ângulo obtuso, certo? Olha, ele tem um ângulo obtuso. Certo, turma? Então fiquem atentos a essas classificações, tanto quanto aos lados, quanto aos ângulos internos. Tá certo? E aí nós passamos
para a parte da soma dos ângulos internos. Eu tenho aqui este triângulo, que é o mesmo triângulo lá, a mesma imagem do início do nosso capítulo, certo? E eu fiz esse recorte aqui, ó. Eu fiz esse recorte aqui, certo? E um recorte aqui. Com que intuito? De fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, separei os ângulos alfa, beta e gama, certo? Com esses recortes. E coloquei cada um deles no mesmo sentido aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo gama, botar o ângulo alfa primeiro, né? Vermelho. O ângulo alfa, ele está aqui, certo? O ângulo beta, que é o ângulozinho verde, vou colocar ele aqui, ó, no meio, certo? O ângulo beta e o ângulo gama, que ele está aqui, certo? E se a gente for analisar a soma desses três ângulos, olha, ele vai gerar o quê? O ângulo raso, não é isso? O ângulo raso é de quanto, turma? 180 graus. Então eu posso afirmar que alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. Certo, turma? Então não esqueçam que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo será sempre 180 graus. Tá certo? E com isso, com essa informação, nós vamos, olha, calcular a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer um desses polígonos, certo? Por exemplo, aqui temos o triângulo, né? Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E aí vamos analisar aqui o quadrilátero, certo? O quadrado. O quadrado porque ele tem os quatro lados iguais. Se tivesse os quatro lados diferentes, seria um quadrilátero, certo? Eu vou fazer uma divisão desse quadrilátero para que eu encontre alguns triângulos, tá bom? Então se eu traçar aqui, ó, uma diagonal aqui, eu não dou origem a dois triângulos, não é isso? Então eu tenho aqui, olha, 2 vezes 180, não é? Então a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, de qualquer quadrilátero, vai ser 2 vezes 180, que é igual a 360, certo? Então a soma dos ângulos internos de um quadrilátero será sempre 360, beleza? E aqui, um hexágono. O hexágono é um polígono que tem quantos lados? 6 lados, não é isso? Turma, então vamos lá. Vamos fazer a separação aqui e encontrar esses triângulos, certo? Olha, prestem atenção. Vamos partir sempre do mesmo vértice, certo? Então vou pegar esse vértice, vou ligar para cá, gerei um triângulo, tá vendo? Vou ligar para cá, gerei o segundo triângulo, vou ligar até aqui, gerando o terceiro e o quarto triângulo, tá vendo? Então eu posso afirmar que a soma dos ângulos internos de um hexágono é igual que a 4 vezes 180. Não é isso? Eu não tenho 4 triângulos, cada triângulo não vale, a soma não vale 180. Então eu tenho 4 vezes 180, que vai ser igual a quanto? 720 graus, certo? Então a soma dos ângulos internos
de qualquer hexágono será sempre 720 graus. Beleza? Se eu tiver aqui um octógono, então ó, vou pegar aqui um vértice e vou ligar para os outros. Gerei aqui um triângulo, gerei aqui 2 triângulos, aqui eu estou gerando o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto triângulo. Olha, então a soma dos ângulos internos de um octógono vai ser o que? Olha, 6 vezes 180, certo? Que vai ser igual a 1080 graus. Então, desta forma, turma, eu posso encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, certo? Agora fiquem atentos, olha, eu tenho que sempre partir do mesmo vértice, beleza? Eu vou deixar aqui um desafio para vocês encontrarem a soma dos ângulos internos de um decágono, certo? Vocês calculam e deixam o resultado aqui no comentário para a gente verificar, beleza? E para vocês praticarem, eu vou deixar aqui os exercícios da página 145 até 148 e 151 e 152. Tá bom, turma? Então ficamos por aqui e aí se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!